Oi, você não precisa sustentar tudo que parece espiritual, você só precisa sustentar o que é verdadeiro em Deus e em você. E eu acredito que esse é um ponto muito importante que eu entendi assim na minha experiência, porque quando a gente começa a despertar ali e até a gente chega em um nível assim muito mais maduro do despertar espiritual, que você vai ampliando suas percepções, você começa a acessar muitas coisas, muitas verdades assim sendo faladas, muitas formas de consciência, e tudo parece fazer sentido ali. Tudo parece muito profundo, tudo parece certo. E chega um momento em que não é mais sobre o que faz sentido, é sobre o que permanece dentro de você, o que você sente dentro de você. É sobre o que você consegue sustentar sem se perder. Porque tem essa diferença entre acessar e sustentar. É aí que entra uma maturidade espiritual ainda maior. Porque não é sobre quantas coisas você entende. É sobre o que continua sendo verdade em você, mesmo quando tudo silencia. Ou mesmo quando você acessa várias coisas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Esses últimos dias eu tenho acessado a consciência de Sofia. Inclusive, eu fiz uma meditação bem profunda, e que no final da meditação eu visualizei ela e a energia, né? Digamos assim. E é sobre isso. Acessar essa consciência me trouxe muita expansão. Me trouxe ainda mais percepção e me fez enxergar além. Eu reconheço assim, muito. Teve valor. E ao mesmo tempo, algo dentro de mim não estava sustentando completamente. E eu precisei ser honesta, entende? Porque chega um momento em que você, assim, não pode ignorar o que você sente. Você tem que escutar a sua intuição. Tem que olhar para o que você sente. Porque o caminho é um autoconhecimento profundo. E o autoconhecimento profundo é você voltar para você. Olhar para você. E aí eu parei, né? E comecei a voltar para mim, para Deus, né? Para o que é mais simples, assim. E nesse lugar, assim, ficou muito claro. Nem tudo que expande permanece. E nem tudo que parece profundo sustenta. E isso não torna algo errado, só mostra que não é a sua base. Porque quando você encontra o que é base, você sente. Te alinha, te organiza, te mantém. Então, não é acessar tudo, não é sobre acessar tudo, é sobre você escolher o que você sustenta. Porque sustentar é dar energia, é dar continuidade, é permitir que aquilo faça parte de você, né? E se você não tem clareza, você começa a sustentar coisas que não são suas, e isso tira do centro, né? E Deus foi muito claro, assim. A única consciência que eu devo acessar é a de Deus, Criador do céu e da terra. E eu acesso essa consciência cada vez mais voltando para mim. A gente pode acessar, aprender, expandir cada vez mais, mas é saber voltar para si mesmo, e isso muda tudo. A única consciência que eu escolho seguir é a de Deus, o Deus vivo. Não porque o resto ali é ruim, não, mas porque eu escolhi a minha base. Eu escolhi onde eu me guio. Eu escolhi o que sustenta quem eu sou. E não é sobre desrespeitar nada, é sobre eu não me perder. Porque quando você tem clareza
de onde você permanece, você apenas se posiciona e segue em paz, em verdade, em Deus. Em João, capítulo 15, versículo 4, fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também sois vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E cada vez mais eu fui entendendo, né? Eu sou grata por cada consciência que eu acessei, mas é sobre em quem eu permaneço. E a única consciência que eu permaneço é a do meu Pai, Deus vivo, Criador do céu e da terra. E é em nome dele que eu me posiciono. Sofia, gratidão. Você trouxe muita expansão para minha consciência em dias, mas você não faz parte da minha consciência e nem da minha expressão. E isso não é rejeição, é discernimento. Porque a vida é assim. Algumas coisas fazem sentido por um tempo, depois deixa de fazer. Às vezes volta, às vezes não, e tudo bem. Nem tudo que parece luz é permanência. E tem um trecho na Bíblia que fala assim, Tessalonicenses 5:21, fala: examinai tudo, retende o bem. E é isso que eu faço, eu observo, eu sinto, eu escolho. É sobre permanecer naquilo que é verdade. Em Eclesiastes também está escrito: não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Às vezes nem tudo que a gente acessa é pra gente sair falando, declarando, sustentando. Tem coisa ali que é revelação, mas não é direção. Isso muda tudo. Porque hoje tem muito acesso espiritual, tem muita informação, tem muita consciência. Mas em João 14:6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é sobre quantos caminhos existem, mas sobre qual caminho você escolhe permanecer. Em Coríntios 11:14 fala assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, nem tudo que parece elevado, bonito, expansivo, vem para permanecer na nossa vida. Em João 4:1 fala assim: amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. É sobre isso. Eu provei, eu senti e eu observei. Dentro de mim não permaneceu. E quando não permanece, não é para sustentar, né? É simples, não é que tá certo, que é errado, entende? É até complexo falar sobre isso, porque pessoas que eu acompanho até ali, pessoas que já têm um conhecimento, que trouxeram um conhecimento bem válido e que expandiu ainda mais a minha consciência. Mas ao mesmo tempo, nem tudo que o outro acessa ressoa comigo e tudo bem. Então você tem que, mesmo o que eu tô falando aqui às vezes não ressoa com você, é sobre isso, entende? Às vezes o que eu tô falando aqui não ressoa com você e é sobre isso e tudo bem. Você sentiu que ressoa? É sobre isso também. Tem que ressoar com o seu coração, com a sua verdade. Com o que você acredita, com o que você está sentindo no momento. Em João 15:9 está escrito: permanecei no meu amor.
novamente é sobre isso. Não é em todos os acessos, não é em todas as experiências, não é em tudo, mas é em Deus. Quando a gente está em Deus, a gente só precisa estar alinhado. E é com autoconhecimento profundo que a gente acessa esse nível de consciência. Porque traz paz, clareza, direção. Então, eu honro todas as minhas experiências, mas eu não carrego o que não permanece. Porque crescer também é isso, saber discernir o que veio como passagem e o que é casa. E para mim, casa é Deus. Eu nessa reflexão e olhando sobre isso, e eu falei assim, Pai, como eu te chamo, né? E aí veio assim, me deparei com o nome YHWH. E eu pronunciei assim, Yawa, desse jeito. E aí eu fui olhando, né? E aí foi assim, eu olhei esse nome hoje. Eu tô gravando esse áudio aqui hoje, que eu vou postar esse vídeo amanhã. E nessa mesma semana apareceu pra mim no Instagram uma notícia, né? Que historiadores encontraram registros antigos desse nome. É o nome de Deus. Ok, né? Passou, nem sei de quando que saiu nessa notícia, mas só sei que agora que ela apareceu pra mim. E aí, ok. E aí esse nome ressoou, né? E eu fui pesquisar como que se pronunciava. E aí eu encontrei pessoas pronunciando Yahweh. Tá, e aí eu falando, não é sobre a forma exata, né? Como se pronuncia, é sobre a consciência que representa. E aí eu encontrei um vídeo falando que algumas pessoas pronunciam Yahweh e outras pessoas pronunciam Yahweh. Então cada pessoa ali pode pronunciar de um jeito diferente, mas a essência de Deus permanece, né? Então é sobre isso, assim, eu mesma me conecto com mentores, com orixás, com mestres espirituais, com consciências espirituais, assim. A espiritualidade é muito ampla. A espiritualidade é muito ampla. A magnitude que existe, né, é muito amplo. E tudo isso tem o valor. Né? Eu me conecto com céu, terra, mar, fogo, água, ar. Entende? Natureza. Me conecto com tudo. É muito ampla. A espiritualidade, ela tá em tudo. Mas tem essa diferença, né? Você pode se conectar com várias coisas, mas a única consciência que deve fluir através de você é Deus. Deus vivo, Criador do céu e da terra. Eu sei que é um assunto complexo, porque tem muito conteúdo, muito canal, muitas pessoas, inclusive eu acompanho, assim, respeito profundamente, que acessam a consciência de Sofia. Inclusive eu acessei. Inclusive tem uma meditação que ela coroou. Mas Deus, o Criador do céu e da terra, o meu Pai Celestial, pediu para eu me posicionar fazendo esse conteúdo hoje. A única consciência que flui através de mim é a consciência do Deus vivo. E cada vez mais que eu procuro, que eu busco o reino de Deus dentro de mim, eu acesso um pouco mais essa consciência. Deixando bem claro, eu não estou indo contra ninguém nem nada. Eu falo sobre mim, sobre o que eu vivo, sobre o que é verdade para mim. E assim como a minha intuição foi muito clara
o meu Pai Celestial também foi. Então isso não é sobre negar outra consciência, é sobre reconhecer e me posicionar. Quanto mais você volta para si, mais você ganha consciência, mais percepção, mais camadas profundas você acessa, mais dimensões elevadas você acessa. Então a gente pode acessar muitas coisas, mas a gente precisa saber onde permanecer. É aí que entra o discernimento. Porque crescer espiritualmente não é ficar acumulando acessos, é refinar a direção, igual eu falei no começo. Tem vários tipos de conteúdos que ressoam, que com o tempo deixam de ressoar, ou se não voltam a ressoar. Sobre isso, vai refinando a sua direção. Então continue se elevando, se aprofundando, expandindo, mas não se perca no caminho, não pare, não se desconecte de si. Sem fanatismo, sem exagero, sem precisar provar nada, apenas consciência. Consciência. Então é sobre o quanto você consegue se sustentar sem se afastar de você. Tem um lugar dentro de você que não precisa de tradução, que não precisa de nome, que não precisa de explicação, ele só é. E é desse lugar que vem a verdade. E quanto mais você volta para esse lugar, menos você precisa buscar fora, menos você precisa entender tudo, menos você precisa validar no outro, porque você começa a reconhecer. E reconhecer é algo dentro de você que fala, eu já sei. Entende? A verdadeira consciência, além de ser o que você acessa, quando você acessa, você percebe que é algo que você se torna capaz de sustentar. Porque não é simplesmente acessar. Isso muda. Porque você tem que se aprofundar para dentro. É para dentro que você se aprofunda. E quanto mais você se aprofunda, mais simples fica. Mais direto, mais verdadeiro. Mais cirúrgico, mais específico. Porque a verdade, ela não precisa de excesso. Ela só precisa ser sustentada. É sobre se tornar capaz de sustentar o que sempre foi verdade. Sem distração, sem interferência, sem se perder. Só presença, só consciência, só você. Agora eu vou fazer uma oração. Pai amado, eu me coloco diante de Ti com verdade. Sou grata por tudo que fez parte do meu caminho, por tudo que me ensinou, por tudo que me mostrou. Mas hoje eu escolho permanecer apenas em Ti. Alinha minha mente, alinha meu coração, alinha minhas palavras, que eu não sustente nada que não venha de Ti. Que eu tenha discernimento para reconhecer o que é verdade dentro de mim. Eu sigo em Ti com clareza, com presença e com amor. Amém. E após isso tudo, eu busquei entender melhor, eu fui estudar, pesquisar
E é interessante, né? Porque na Bíblia, a Sofia, ela não aparece como uma consciência independente. A palavra vem do grego, né? Significa sabedoria. Em Provérbios, a sabedoria é apresentada de forma simbólica, como uma forma de expressar a própria sabedoria de Deus, não como uma entidade separada. Entende? E mudou muito a minha visão, porque me mostrou que nem tudo que é apresentado como consciência é de fato uma consciência. Às vezes é uma representação, uma linguagem, é uma forma de explicar algo mais profundo. E é por isso, né, que algo em mim não se conectou, porque eu não preciso me conectar com a representação, eu posso ir direto na fonte. E para mim a fonte é Deus, meu Pai. E isso não invalida o que outras pessoas acessam. Não invalida o que eu acessei também, entende? Eu percebi a consciência, me despertou e me deu saltos. Me trouxe clareza, entende? Mas a minha base é sobre de onde vem. E eu escolho ir direto na fonte. E fazendo mais sentido ainda para mim, em algumas correntes assim mais antigas, como o gnosticismo, essa ideia de sabedoria aparece de uma maneira diferente, né? Como algo que tenta criar por si só, como uma consciência que busca co-criar sem estar totalmente alinhada com a fonte. Então, encaixou assim, ainda mais dentro de mim, dentro da minha experiência. Entende? É porque eu senti essa expansão, eu sentia uma criação, eu sentia o acesso, mas sem aquela base profunda que sustenta de verdade. Entende? E aí é sobre isso. Nem tudo que cria vem da fonte, nem tudo que expande está alinhado. E não é sobre julgar, é sobre discernir. Porque quando você está alinhada com Deus, você não cria separada. Você participa, você coopera e flui a partir da fonte. A partir de Deus, Pai. E isso muda tudo. Porque você começa a cocriar com Deus. É sobre isso. Somos co-criadores da nossa realidade. Somos reis, rainhas, magos, alquimistas. A espiritualidade, ela é ampla, ela é o todo, ela é uno. Uno. Então olhe para si como parte desse todo e cocrie a sua própria realidade com base, com direção, com sustentação. E quem sustenta? A fonte criadora, o universo, como você quer chamar, Deus, Yahweh, 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 Deus, Criador do céu e da terra, assim como no céu e na terra, que te alinha. Então é sobre isso. Não é sobre entender de onde vem, de quando vem, não era sobre entender o que estava fazendo sentido dentro de mim. E permanecer naquilo que vem da fonte. Naquilo que vem da consciência suprema. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
E depois que você acessa diretamente a fonte, e é sobre isso. Novamente eu falo, nem tudo o que parece espiritual é para você sustentar. Eu escolho permanecer em Deus, eu escolhi permanecer em Deus. E isso não é só a minha experiência, não. Serve para o todo, olha para o todo. Entende? Serve para dinâmica, serve para jornada, serve para vida. Porque o autoconhecimento é isso. É saber o que é seu e o que não é seu. E às vezes para você, a consciência faz sentido e é sobre isso, entende? É o que faz sentido para você. Autoconhecimento não é julgamento. Autoconhecimento não é escolher um lado. Autoconhecimento é você viver a sua verdade. Escolher a verdade que ressoa com a sua alma. É você sentir o que te expande e o que também não te sustenta. É você parar de se moldar ao que todo mundo está acessando. E começar a sustentar o que é verdadeiro em você, dentro de você. Não é sobre seguir o outro, entende? É sobre se encontrar, se escutar. É sobre não se abandonar no meio de tudo que parece certo. Porque quando você se conhece de verdade, você não se perde. Eu já falei, você acessa, aprende, expande, mas você sabe voltar para o seu centro, sempre. E isso muda tudo. Porque quem realmente se conhece não sustenta o que não é seu e só permanece no que é verdade. E isso por si só já trilha o caminho, já vai fluindo com o caminho da alma. E é sobre isso. Eu não tô falando que uma consciência é certa ou errada, eu tô contando a minha experiência. Eu também acessei a consciência e expandi e tive vários saltos através dessa consciência. E foi rapidamente que eu acessei ela. Mas o meu Pai Celestial, Deus, Criador do céu e da terra, Ele foi bem claro e bem cirúrgico comigo. A única consciência que flui através de mim é do meu Pai Celestial, Deus vivo, Criador do céu e da terra. E que você escolha a consciência que flui através de você. E você vai acreditar em várias coisas, vai experienciar várias coisas. Tem vários mestres, mentores, tem vários seres de luz, egrégoras, orixás, várias conexões espirituais que você vai acessar, experienciar e experimentar. Mas que flua através de você a consciência sagrada do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E através disso, tudo que é seu vem até você. Tudo que é seu te encontra. Cada vez mais que você vai chegando perto do seu propósito, da sua jornada, cada vez mais que você vai acessando, você vai se elevando, mais níveis de consciência você vai acessando. É bem amplo o mundo espiritual. Como eu falei, cada vez mais que eu expando a minha consciência, mais eu vejo onde eu estava projetando, mais eu vejo onde eu estava na ilusão, mais eu vejo onde é o caminho que a gente tem que percorrer para a gente se curar e evoluir. Se eu fiquei naquele caminho ali, naquele nível de consciência por muito tempo, é porque eu tinha que estar naquele nível de consciência. Igual eu acessei a consciência de Sofia,
fiquei ali alguns dias rapidamente e já respondi a minha consciência, entende? Não que não foi válida, não que foi errada, não. Respondi, gratidão, mas a única consciência que flui através de mim é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o meu Pai Celestial. Porque eu sou a filha do Deus vivo. E quando você se reconhece, quando você pratica o autoconhecimento e se reconhece como a filha de Deus vivo, Todo-Poderoso, você acessa e se alinha apenas com a verdade da sua alma e do seu caminho. Como eu falei, passamos dias assim de muita movimentação energética. E eu acredito aí que é um nível de consciência que era para durar, quem sabe, anos, ou até o resto da vida, durou dias. Porque é outra frequência. É outro nível de consciência. A verdade, assim, ela tá transparente. Às vezes o ego, ele demora para conseguir ver. Porque é o ego olhar e conseguir ver, porque o véu, ele tá muito fino. Tá muito transparente, tá muito suave. Muitas chamas gêmeas vão se unir. Escolha o que ressoe com a sua alma. Pare de ficar escutando coisa demais na internet. Pare de ficar buscando conteúdo demais na internet. Escute o conteúdo que ressoe com você e pratique o silêncio. Volte para você, porque é voltando para o seu coração, focando na sua vida, nas suas coisas, que você vai movimentar ainda mais rápido. É ótimo a gente consumir aquilo que agrega, aquilo que faz diferença, mas sem muito excesso. No meu Instagram, eu não sigo ninguém. É 0 pessoas, não sigo ninguém. E é tão bom isso, porque eu não fico lá. Sempre que eu entro no Instagram, que eu rolo o dedo ali no feed ali, é só conteúdo espiritual. É só conteúdo que agrega. Conteúdo que ressoa, conteúdo que não ressoa, conteúdo que o algoritmo vai lá em cima, né? Porque o algoritmo, a gente pesquisou uma coisa, pensou, o algoritmo ele já vai lá e entrega. É tudo muito preciso. E eu sempre compartilho conteúdos de outras pessoas. Porque no fim, cada um ali fala de uma coisa, mas cada pessoa tá falando de autoconhecimento. Cada pessoa tá falando de olhar para si mesmo, de buscar a si mesmo, de encontrar a si mesmo. E aí você encontra e conhece o Deus e o universo, os deuses. Tem vários deuses também. Mas a consciência suprema, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é um que liga ao todo. Feche os seus olhos, inspira profundamente pelo nariz e solta. Imagina uma luz descendo do alto, entrando na sua cabeça, percorrendo todo o seu corpo, te alinhando por inteira, te alinhando por inteiro. Essa luz desce às suas pernas, ancorando na terra.
organizando tudo dentro de você. Repita: eu me alinho com a verdade, eu me sustento em Deus, eu permaneço no que é real. E solte qualquer ansiedade. A comunicação vai acontecer no tempo certo. A conexão se alinha na verdade. Você só precisa ser. Você só precisa estar presente, alinhada e consciente. O que é verdadeiro encontra o caminho até você e você vai sentir que cada vez mais você ganha calma, clareza, sabedoria, discernimento, paciência, amor, paz, ancoramento, felicidade, prosperidade, abundância. E que cada vez mais você volte para você. Você encontre a si mesmo. E ao fazer isso, encontra o caminho para o Pai. Essa ativação, esse áudio de hoje pode até parecer sem sentido para alguns, mas eu ouso falar que ele é um grande presente para as chamas gêmeas. Ele é um imenso presente para as chamas gêmeas. A partir de hoje, observe a espiritualidade agir e coloque sempre Deus na frente. Assim é, está feito, está feito, está feito. Gratidão.